Olá, este é o segundo Summit ESG do Escritório Badaró de Luca. Hoje eu estou com uma querida amiga, por que não, a professora doutora Ana Cláudia Rui Cardia Achabayan, que é CEO da Coerência Sustainable Solutions, consultoria estratégica de empresas e direitos humanos. ESG e sustentabilidade para empresas nacionais e estrangeiras, governos, organizações internacionais e organismos da sociedade civil. A querida professora Ana Cláudia é professora da Faculdade de Direito do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde o ano 2015, e também do mestrado em Direito da Unifiel, do Centro Universitário Fiel, desde o ano passado, 2023. Ela é autora de diversos livros, diversos capítulos de livros que eu já tive a oportunidade de ler e acompanhar essa brilhante carreira, pessoal. E dentre eles eu gostaria de destacar o livro ESG, Teoria e Prática para a Verdadeira Sustentabilidade nos Negócios, pela Saraiva. Se não bastasse isso, hoje ela vai conversar conosco. Para ser preciso, eu acho que ela vai nos ensinar sobre a temática devida diligência em direitos humanos, urgente reconhecimento e aplicabilidade. Olá, professora Ana Cláudia, tudo bom? Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Ui, muitíssimo obrigada a você pelo honroso convite. Agradeço a você e agradeço a Badarói De Luca Advogados também pela oportunidade, pela possibilidade de estarmos aqui hoje. Então, muitíssimo obrigada pelo convite. E eu tenho certeza de que vai ser uma conversa fantástica e bastante prazerosa também para as pessoas que nos ouvem e de bastante aprendizado. Ana, conta pra gente, então, como você fez esse casamento da due diligence, pensando que é um mecanismo de compliance dentro da governança empresarial, com a temática ESG. Ok, eu sei que o G tem tudo a ver com a governança, com compliance, mas eu queria entender o casamento com os direitos humanos, onde você foi buscar as filigranas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a questão ESG, e daí eu prometo que eu não abro mais a boca, porque a palestrante, a pessoa principal hoje é você, não sou eu. Não, imagina, aqui é uma conversa, que tudo que trouxer crescimento aqui para a gente é importante. Então, Rui, por favor, nos brinde também. Bom, é, a ideia de hoje é falar um pouco sobre a devida diligência em direitos humanos. Eu acho que o mais importante também é trazer um histórico, né? Uma agenda, claro, um breve histórico sobre essa agenda que é tão importante. E pensando por que hoje a gente correlaciona esses processos de devida diligência, que, como você mesmo bem disse, né, Rui, eles já estão interligados ao dia a dia das empresas, sob a perspectiva de governança, sob a perspectiva mais corporativa, de questões mais corporativas, mas não necessariamente com essa relação direta com a proteção dos indivíduos e dos detentores de direitos, como a gente fala em português e em inglês, rights holders, né? Então, acho que é importante a gente trazer aqui um histórico breve sobre isso, para dizer por que que estamos, né, neste momento hoje falando sobre isso e para onde estamos indo também. Então, trazer algo rápido. Mais ou menos na década de 70, né, há 50 anos, a gente começou a ver que empresas também tinham um papel muito grande na violação aos direitos humanos, né, de pessoas, indivíduos ali em todas as comunidades e locais, nos locais de atuação, principalmente de empresas com alto impacto no primeiro momento, né? Então, se começou a perceber que esses direitos estavam sendo violados e que não era somente o Estado que era o responsável por essas violações, mas que muitas vezes esses abusos aconteciam a partir do desenvolvimento de atividades corporativas. E, mais do que isso, nesse momento em que a gente começa a ver um crescimento da atuação corporativa para além das suas fronteiras originais, ou seja, empresas estabelecendo subsidiárias em diferentes jurisdições e muitas vezes em jurisdições que nós sabíamos ali, né, dependiam muito desses investimentos, então flexibilizavam leis ambientais, trabalhistas, né, de direitos humanos em sentido amplo. Muitas vezes essas empresas elas acabavam sendo também grandes atores e grandes responsáveis por essas violações e muitas vezes, obviamente, com a própria conivência dos estados. Essa discussão ela começou a ganhar força, então, desde aí eu vou colocar mais ou menos a partir da década de 70, que é quando a ONU começa a discutir uma nova ordem econômica, enfim, né? É, e aí
se percebe que é necessário criar mecanismos para que as empresas também, de alguma maneira, sejam responsabilizadas por essas violações e por esses abusos. Essa discussão vem ganhando corpo, então, aí nas últimas décadas, pensando ali no início da década de 70, ãh, com várias iniciativas no plano internacional de tentativas de criação de mecanismos mesmo que fossem capazes de responsabilizar essas empresas, ou de trazer ali alguma espécie de peso também para a atuação corporativa, porque muitas vezes a gente ficava tão somente à mercê ali de uma responsabilização sobre o aspecto estatal, né? O que muitas vezes se via que não fazia sentido, o Estado não tinha somente ele a responsabilidade por aqueles acontecimentos. Então, internacionalmente começou a se pensar na criação de uma regra, de algo que fosse ali comum às empresas também, comum aos estados, nessa tentativa de responsabilização. Acontece que empresas, sob a ótica do direito internacional, elas não são sujeitos de direito internacional, né? Então, internacionalmente, essa responsabilização não poderia acontecer. Uma forma de responsabilizar as empresas seria a partir das próprias leis domésticas, né? Um ponto que precisaria ser debatido aqui, os próprios estados criando ou reforçando os seus mecanismos judiciais, seus mecanismos normativos e judiciais processuais para também permitir essas formas de responsabilização. Até aí, tudo bem. Percebemos então que ali chegando mais ou menos no início dos anos 2000, essa mobilização internacional por uma responsabilização, apesar de ela ganhar força, no sentido de criação de norma ali na ONU, vamos debater uma norma, ela claramente não teve o apoio de estados e muito menos o apoio de empresas nessa tentativa de uma responsabilização em sentido amplo. Então, ideias ali, né, tentativas de normas no início dos anos 2000, as próprias normas mesmo sobre empresas e direitos humanos da ONU, não passaram, não foram aprovadas, não existiam normas internacionais com caráter vinculante que trouxessem essa responsabilização. Bom, a própria ONU, então, no ano de 2005, ela aponta um professor de Harvard, que era um professor, né, da faculdade ali de administração, ou seja, com foco em business, na verdade, que era o professor John Ruggie, para que ele tentasse apaziguar os ânimos, né, não só da sociedade civil, da academia, de todos aqueles que se viam vítimas, muitas vezes, de violações cometidas por empresas, mas também dos setores corporativos e também pensando ali nesse diálogo entre estados. O John Ruggie, então, muito sabiamente, ele traz muitos dos elementos que são da administração, querendo ou não, que são dali de um olhar interno de empresas, um olhar corporativo mesmo, e ele faz esse casamento entre essa agenda corporativa que envolvia, por exemplo, a devida diligência, né, que envolvia esses aspectos mais de gestão corporativa, e ele faz esse casamento com a pauta de direitos humanos, criando então os chamados princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos que foram publicados no ano de 2011 e que são a base praticamente para essa temática, né, de avaliação de proteção aos direitos humanos pelas empresas. Então eu fiz um resumo aqui de alguns minutos, tá? Para falar um pouco sobre esse documento, que não é ali um tratado, que é uma declaração praticamente de princípios ali, né, para o direito internacional relacionados à proteção aos direitos humanos diante da atividade corporativa. E esse documento, ele era pautado em três pilares, né? O primeiro, estados têm o dever de proteger os direitos humanos. Então, os estados precisam, ainda são os principais sujeitos de direito internacional, eles precisam, né, estabelecer regras relacionadas à proteção aos direitos humanos para todos os entes que vivem em seu território, o que inclui também empresas, né? Precisam também aderir aos tratados, às regras internacionalmente reconhecidas de direito internacional, e quem está atuando no seu território vai ter de respeitar esses direitos. Ou seja, empresas têm então o quê? O dever de respeitar os direitos humanos consagrados naquele território em que elas estão atuando, né? Que seria então o segundo pilar dos princípios orientadores. O primeiro para estados de proteger, o segundo para as empresas de respeitar e se empresas não respeitarem os direitos humanos e se houver casos de abusos e violações dos direitos humanos, e a gente sabe que muitas vezes eles são ali feitos, né, de maneira quase que parceira ali, entre aspas, né, entre estados e empresas, a gente sabe que há ali eventualmente alguma negligência, alguma condescendência,
Nesses casos comprovados, é necessário que haja um terceiro pilar, que é o mecanismo, que são os mecanismos de reparação, tanto reparação extrajudicial quanto reparação judicial. Pensando em termos corporativos, quando a gente fala em mecanismos também próprios da empresa, pensando em grievance mechanisms, mecanismos de denúncia, né, em que todas as partes possam trazer essas reclamações, e também outros mecanismos de autocomposição, né, numa tentativa de solucionar de maneira amistosa esses conflitos. E por último, e se nada disso der certo, as ações judiciais, né, os processos judiciais, que muitas vezes a gente vê, na maior parte desses casos de abuso, é ainda o que acaba se acontecendo, né? Então, os princípios orientadores trouxeram esses três elementos. E no segundo pilar, que era o das empresas, o pilar das empresas de respeitarem os direitos humanos, a gente encontra o que o John Ruggie muito sabiamente fez numa construção ali de trazer a chamada devida diligência, né, o dever dessas empresas de realizar a devida diligência em direitos humanos. E o que seria devida diligência em direitos humanos, então? Seria nada mais, nada menos do que um conjunto de processos internos da empresa e contínuo, né, um processo contínuo, em que a empresa iria integrar esses processos às suas políticas e práticas organizacionais, olhando também para a proteção aos detentores de direito, identificando os impactos, a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes depois, né? E tentando manter procedimentos ali contínuos de reclamação também para avaliar, né, esse próprio desenvolvimento dessas políticas e de análise desses impactos reais e potenciais aos direitos humanos a partir da atividade corporativa. Então, a devida diligência em direitos humanos, como a gente conhece hoje, ela foi construída a partir dos princípios orientadores. E por que que, né, a gente hoje fala, por que hoje está se falando tão mais sobre isso, sendo que os princípios Ruggie são de 2011, né? A gente fala muito mais sobre isso hoje justamente porque os estados também perceberam que seria importante incorporar esses procedimentos nas suas normas internas. Tanto é que a gente vê um desenvolvimento, principalmente na Europa, né, no continente europeu, de países europeus primeiro, e agora pensando, né, em nível, né, União Europeia, a gente vê um desenvolvimento de regras, normas mesmo, que tenham esse caráter vinculante, então, e trazendo essa responsabilidade para as empresas de conduzir processos de devida diligência para tentar evitar, as mais variadas violações, e aí a gente vê também um desenvolvimento da compreensão de quais seriam essas possíveis violações, né? Então, exemplos rápidos aqui, no ano de 2015, né, no Reino Unido, a gente vê criação de norma voltada tão somente, né, à chamada escravidão moderna, ou seja, tudo aquilo que compõe a escravidão moderna, tráfico de pessoas, né, abusos ali aos direitos humanos, principalmente de trabalhadores, colaboradores e terceirizados, né, em cadeia produtiva, mas ainda de uma maneira tímida, né? Em 2015 essa lei, então, o UK Modern Slavery Act, em 2017 na França, né, a chamada Lei de Vigilância, em que as empresas tinham de se mostrar vigilantes, né, à proteção aos direitos humanos nas suas cadeias de produção, trazendo relatórios sobre isso, mas ainda na frente de responsabilização um pouco questionável ali, né, sobre a eficácia e efetividade dessa norma, e a gente percebe então um avanço, uma evolução nesses mecanismos normativos para tentar fazer com que as empresas de fato se atentassem à proteção aos direitos humanos, não somente nas suas atividades ali principais, mas que elas começassem a ter uma preocupação cada vez maior também com a sua cadeia produtiva e cadeia de fornecimento. Por quê? Um dado interessante aqui, né? Se acreditava no primeiro momento que as grandes violações eram cometidas pelas empresas nas suas atividades principais. Mas quando a gente começa, né, a colocar, a empilhar, entre aspas, tá? Eu vou falar isso para facilitar a visualização, né? Todos os fornecedores e esse cuidado também que os fornecedores e terceirizados têm de ter com a proteção de direitos humanos, muitas vezes se percebia que as graves violações, os graves abusos aconteciam nesses movimentos de terceirização, quarteirização, enfim, né, em que as pessoas iam simplesmente subcontratando as pessoas, né, para poder realizar o serviço por um valor cada vez menor, pagando um valor cada vez menor. Então, quando se percebeu que um problema maior em relação aos direitos humanos não estava tão somente numa atividade primeira, mas em toda essa cadeia de atividades que fazia com que uma empresa grande pudesse operar no mercado, né, se compreendeu de uma maneira mais efetiva
a responsabilidade que essas empresas têm também de controlar ou de tentar, de alguma maneira, letrar os seus fornecedores para essa agenda, né? Então, é isso que vem acontecendo desde então. Trouxe aqui duas normas primeiras, mas que evoluíram também a partir desse reconhecimento, sobretudo agora culminando, né, em 2023, com uma interessante lei na Alemanha relacionada também a essa proteção de cadeias produtivas e devida diligência. E por último, e mais importante aqui para a nossa fala de hoje, com a aprovação, não só pelo Parlamento Europeu, mas pelo Conselho da Europa, da diretiva, né, de responsabilidade corporativa ali, focada na devida diligência, que a gente chama de CSDDD ou CS3D, né? CS Triple D, né? Corporate Social Due Diligence Directive, né? Então, essa diretiva de devida diligência voltada ali para a responsabilidade social corporativa. E aí, essa correlação, então, da devida diligência com os direitos humanos, ela ganha essa força, né? Hoje também com uma possibilidade muito grande de cascatear os seus efeitos para outras jurisdições. Então, se a gente falar um pouco mais sobre isso, daqui a pouco eu consigo trazer isso, mas já trazendo essa provocação, nessa possibilidade de as empresas brasileiras e de outras jurisdições, de outros países, terem de se adequar a essas normas, o que nos traz aqui uma urgência muito grande, não só no conhecimento da regra, na compreensão dos mecanismos de devida diligência, mas também e sobretudo, né, nos prazos, quais são realmente as empresas que serão atingidas, os produtos que serão, né, fornecidos pensando na CSDD e somadas outras regras também vindas da Europa, o UDR, né, pensando no regulamento para o desmatamento, por exemplo, que o Brasil vai precisar também estar em compliance, mas pensando aqui na devida diligência, acho que é importante a gente trazer isso de uma maneira mais aqui teórica nesse primeiro momento, mas também falar sobre esses aspectos práticos e a urgência também desse tema. Ana, ouvindo você falar e compreendendo que você sempre teve um poder de síntese que é magnífico, isso desde a época que a conheci nos congressos brasileiros de direito internacional que frequentamos e nos encontramos juntos pelo Brasil adentro, eu parei para relembrar tudo aquilo que produziste e faço questão de render minhas homenagens para ti por todo o teu sucesso, por tudo aquilo que você construiu na tua carreira, que é magnífico, ter participado ainda que à distância, vendo o teu crescimento. Você é uma professora com P maiúsculo e domina aquilo que se propõe a fazer. Ponto. Feito esse elogio, Obrigada. pessoal, aqui no vídeo vocês estão assistindo eu fazer esse elogio para ela, não é forçado, ao contrário, é gratuito, é de coração. Ana, te ouvindo especificamente sobre os pilares, né, que você apontou, eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Eu sei que pode até fugir um pouco do que você imaginou de construção, mas é lindo você construir a teoria, estruturá-la, fazer com que os estados compreendam a importância, né, de uma due diligence, e, por conseguinte, as empresas estejam efetivamente antenadas e também compreendam a necessidade disso para os dias atuais, considerando mudanças climáticas, considerando uma série de alterações no tratamento com o aspecto social do cotidiano das empresas, mas é sabido também que muitas das empresas, e se bobear até alguns estados, surfam, entre aspas, na onda do ESG, seja as empresas pela perspectiva do greenwashing, que eu gostaria de te ouvir um pouco como a gente minimiza esse ESG para inglês ver, e, de outro lado, aqueles estados que, pior, também maquiam o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a Agenda 2030, que, em que pese seja 2030, tenha sido lançada em 2015, a gente sabe que menos de 20% será efetivamente cumprido, né? Eu gostaria muito de te ouvir sobre isso. Como é que a gente transforma a teoria
em prática efetivamente? Bom, primeiro, muitíssimo obrigada pelo elogio. Sempre me emociono, então gratidão. Não. E não, essa pergunta é muito boa, né? Acho que e também é crítica. A gente tem visto que em alguns contextos há necessidade de adequação e adaptação, porém em outros nem tanto a gente tem visto isso. E sem dúvida alguma, isso traz problemas competitivos muito grandes, né? Há empresas que hoje têm questionado justamente esse aspecto. Nossa, mas eu preciso me adequar aqui, mas aquela outra empresa daquele país que não tem regra nenhuma, né? Que simplesmente está ignorando essas regras, tem ali essa possibilidade de seguir operando, né? Mas eu acredito que, em relação a essa temática, esse é um efeito que muitas vezes vai acontecer em cascata, né? E também, até mesmo para os provedores de normas, hoje já há algumas controvérsias, né? Se eu puder trazer alguns parênteses aqui, críticos também, por exemplo, né? Não estou falando agora da CS-Triple-D, não estou falando da Diretiva de Devida Diligência da União Europeia, estou falando agora do Regulamento Europeu relacionado ao desmatamento, né? O UDR, que é uma regra também da União Europeia, em que as empresas que fornecem, né, fornecem determinados tipos de produtos primários da União Europeia vão ter de informar a União Europeia a origem, né, e a rastreabilidade desses produtos para que eles possam ser vendidos no mercado europeu. Ahn, eu estava conversando recentemente com uma pessoa que é um dinamarquês, né, e ele está avaliando esse regulamento a partir de um olhar crítico, né, ou seja, um crítico do nosso, aqui do nosso global. E alguns produtos que deveriam ter sido considerados neste regulamento, por exemplo, não foram. E aí a pergunta é, por que não foram? Ainda mais porque os principais mercados desses produtos, né, os principais produtores desses produtos primários que foram desconsiderados, estão na América do Norte. Então, já havia uma discussão ali, poxa, então peraí, será que o sul global tem que se adequar, né, com alguns produtos que são naturais aqui né, que são típicos de determinadas regiões aqui do planeta, a nossa inclusa, né, e as empresas daqui terão de se adequar a isso, terão de fazer essa rastreabilidade, colocar todos esses mecanismos que custam muito e custam caro, Uhum. comprando tecnologias, inclusive, que são desenvolvidas por eles, muitas vezes, né? Para que a gente consiga se adequar e consiga seguir vendendo. Então, essa já é uma questão. Somada a isso, sem dúvida, outros mercados que não têm nenhuma preocupação com proteção aos direitos humanos e proteção ao meio ambiente seguem vendendo produtos, mas eu ainda vejo isso como uma reação em cadeia, né? E aqui, ainda muito abalada por questão de política internacional e questões comerciais internacionais, mas que acho que a partir do momento que a gente conseguir criar esses mecanismos, né? Estou olhando o copo meio cheio aqui. Eventualmente a gente possa trazer uma rastreabilidade mais rigorosa também para outros produtos, por que não, né? E isso vai ficar também cada vez mais claro a partir do momento em que, dominada a tecnologia, a gente também possa e deva, eu diria, né, exigir de outros mercados que o fizessem também, que tivessem essa preocupação. A briga não seria só no preço, mas também nesse valor agregado, né? Esse valor Exato. agregado para uma cadeia livre de desmatamento, uma cadeia livre de violações aos direitos humanos, né? Então, isso tudo também estaria ali conectado e a questão imagética também é muito importante. Então, quando a gente pensa o dano de imagem de uma empresa que está ali com fornecedores que são, né, que estão violando direitos humanos, hoje é muito grande. Há eu acho que uma expectativa maior dos mercados consumidores também em denunciar esses problemas, em estar mais atentos, né, em estarem mais atentos. Então, eu acredito que há várias nuances aqui que precisem ser observadas. A própria diretiva, agora voltando, né, para a diretiva de devida diligência em direitos humanos da União Europeia, ela também sofreu reveses, né? O texto final dela, que inicialmente previa, por exemplo, empresas com 500 funcionários, né, e um faturamento que não era tão alto, ela sofreu reveses no seu texto final. Hoje o texto final ele prevê, né, empresas que estiverem na União Europeia com mais de 1.000 funcionários, ou seja, são empresas grandes, muito grandes, né, e um faturamento líquido de mais de 450 milhões de euros, ou empresas não pertencentes à UE com faturamento líquido de mais de 450 milhões de euros na Europa, né, independentemente do número de funcionários. Ou seja, a gente tem então aqui uma régua muito alta que eles colocaram, assim, para que poucas empresas de fato, né, tivessem essa, poucas eu digo, no universo de
Uhum. micro, pequenas, médias empresas, né? E agora as grandes. É, que a gente, né, que é para que a gente tivesse de fato ali um primeiro movimento de empresas que de fato detêm o capital, a maior parte do capital, os fornecedores acabam sendo os pequenos, então elas têm uma responsabilidade. Mas isso também é questionável, né? Essa mudança no escopo da norma, no escopo inicial da norma, né? Tudo isso também traz, então, questionamentos ali de ordem de quem realmente vai, né, estará em compliance com isso. E aí, a segunda parte dessa pergunta é relacionada a greenwashing. Eu acho que, assim, de fato, né? Esse é o tema mais espinhoso nessa agenda, porque a sustentabilidade ela é uma jornada, né? Ela é um caminhar. Então, não tem como eu mudar todos os meus processos do dia para a noite. É, isso é impossível de acontecer. As empresas elas precisam passar por essa maturação também né, do seu estágio de compreensão ali, né, da agenda de sustentabilidade, ESG. Então, em função disso, a gente tem de tomar muito cuidado da forma como as informações são apresentadas, né, para que não se crie ali uma falsa impressão de que tudo está acontecendo de uma maneira mágica, né? E mais uma curiosidade, os departamentos de marketing recebem muito mais verba do que os É lógico. departamentos de sustentabilidade, É lógico, é lógico. né? Então, mas é necessária essa integração do conhecimento também, porque tem muitas campanhas. Até recentemente eu estava em um grande evento em que uma responsável por uma grande empresa de varejo nacional passou ali por uma situação muito grave, que fez né, uma campanha e que foi ali contrária a questões de diversidade e inclusão, enfim. E e questionaram a ela. Essa campanha não passou pelo departamento de sustentabilidade? Ela falou, não. Então ela assumiu, ela falou, não. Né? E aí você fala, puxa vida, eu tô falando isso porque é público, não tô trazendo os nomes, mas né? E ela assumiu, ela falou, não passou. Então, esse é mais um problema também que a gente precisa discutir aqui, o que é levado lá para fora, né? Mas que precisa ser genuíno também. Precisa demonstrar essa jornada, a devida diligência, ela é formada por etapas, a gente pode falar sobre isso também, e demonstrar, então, quais são realmente os momentos daquela empresa específica, enfim, né? Nesse caminhar para a sustentabilidade. Então, aqui a gente tem de tomar também esse cuidado, mas o mais importante de tudo, seguir fiscalizando, seguir ali, vendo se o que está ali no relatório de sustentabilidade condiz com a realidade, né? E tendo essa visão crítica e também de levar mesmo, né? De usar a voz, né? O consumidor hoje pode fazer isso também, usar a voz para denunciar esses abusos. Ô, Ana, eu tenho a nítida impressão que sempre quando nós passamos por momentos de transição, de rompimento de paradigmas, como me parece, é o momento que vivemos hoje, notadamente com relação ao meio ambiente, a questão climática, e quando há essa transição, por mais que você tenha bons esforços, boas ideias no sentido de melhorar, seja a governança de uma empresa ou do Estado, da administração pública, os aspectos sociais, criar mecanismos em prol do meio ambiente, para que haja uma efetiva preservação e a gente atinja a almejada sustentabilidade o, é, é, a questão política em si sempre acaba por ser determinante. Você deu um exemplo agora, né, relacionado àqueles produtos específicos, né, de primeira linha que na América não constavam da lista do regulamento lá da União Europeia. Pronto, ok. De outro lado, né, chega um momento que, ainda que haja a questão política, né, direcionando para onde vai e quem será obrigado a fazer e o que eu consigo dar de benesse, né, para uns ou para outros, chega um momento em que a mudança se torna inexorável, tá? Seja no meio ambiente, seja por meio de maturidade, compreensão do ser humano, e daí, como você disse, a coisa ocorrerá em efeito cascata. Nós já chegamos nesse momento ou ainda não? Falta muito para chegar nesse momento? Falta maturidade
ou ainda falta chegar naquela transição inexorável que a questão política não vai determinar para onde a banda vai tocar? Oh, Rui, eu já estava respondendo aqui com o meu sorriso, né? Mas, assim, se eu puder fazer uma analogia a um filme, né? Tem um filme que se chama Não Olhe Para Cima. E que é, né, que Muito o bem, meteoro está chegando no planeta Terra, né? E todo mundo já sabe que o meteoro vai cair. O meteoro vai cair. Ele estava lá, olha, daqui tantos dias o meteoro, né? A cientista chega no programa de televisão e ela fala, né? Os jornalistas tentando negar ali, né? No negacionismo. Não, mas pode ser que se resolva, né? E ela para, ela fala, na hora dela surta no meio sim, do programa, né? Ela fala, não, nós vamos todos morrer, né? E ela fala, gritando, assim, com palavrões, fica, eu não vou reproduzir. Mas ela fala assim, né? Nós vamos todos morrer. E, e ninguém acredita, né? As pessoas simplesmente ignoram e seguem fazendo as coisas, acreditando que nada vai acontecer tudo bem. Não tinha muito que se fazer ali, porque o meteoro estava caindo mesmo. Mas as pessoas estavam vivendo em negação, né? A maioria das pessoas ainda vivia em negação. Quando a gente fala sobre esse assunto, sobre mudanças climáticas, quando a gente fala sobre o impacto hoje, né, da humanidade mesmo no planeta, e nessas mudanças, nessas catástrofes que já estão acontecendo, a gente já está vivenciando, né, em relação ao planeta, tão somente, a gente percebe o quanto ainda há um grupo gigantesco de pessoas e de pessoas em lugares de tomada de decisão também que estão em negação, né? Então, é um momento em que eu acredito que eu sinto que estamos sim numa mudança de era, quando a gente pensa em várias eras assim, né, de desenvolvimento humano, a gente está num movimento de mudança, mas esse movimento ele ainda demanda falar muito sobre isso, né? Levar muito isso às pessoas, criar a fazer essas avaliações, esses estágios de maturidade, mas tentar convencer mesmo de que há um problema e tentar furar essa bolha da negação. Acho que esse é um grande problema, porque de fato há hoje tomadores de decisões, pensando, né, locais, globais, enfim, e há também grandes empresárias, empresários, né, pessoas que estão ali num movimento corporativo que tem capacidade financeira também, né, de discutir um financiamento para uma transição energética justa, né, para uma economia de baixo carbono, para uma proteção maior dos direitos humanos, mas que simplesmente ignoram, né? A gente até vê alguns reveses hoje nos discursos de sustentabilidade, né? A própria agenda ESG sofrendo reveses e principalmente pensando, né, em mercados que financiam esses sistemas, os próprios mercados financeiros e de capitais, também em algum aspecto, algumas, né, a gente vê alguns movimentos ali indo na contramão, inclusive o próprio mercado financeiro na diretiva da União Europeia, né, ficou de fora dessa regulação, né? Então a gente viu ali que a diretiva da União Europeia ela não fez referência às empresas do mercado financeiro de capitais, que teriam uma responsabilidade gigantesca também em discutir isso sobre o aspecto econômico-financeiro para o financiamento de uma sociedade mais carbon neutral, né? Assim, carbono neutro, enfim. Então, eu acho que há um problema, sim, de maturidade e de compreensão e de fazer isso, né, de aceitação. Eu acho que é até de aceitação do problema. E aí, somado a isso, eu vejo também, eu falo, né, eu sou uma eterna otimista, eu vejo o copo meio cheio mesmo, né? Então, é uma grande oportunidade de letramento e de convencimento, né, da importância dessa agenda e não somente pelo ponto de vista financeiro, né? Claro, eu vou adorar vender um monte de mentoria, de consultoria, vou achar ótimo levar isso para as pessoas, mas ao mesmo tempo acreditando que o resultado final ele vai ser extremamente positivo, né, para as empresas e sob a perspectiva de lucro também, né? Porque muitas vezes se vê o investimento em sustentabilidade, né? Não se vê como investimento, se vê como um gasto, né? Se vê ali como um gasto. Nossa, para que que eu vou fazer isso? Para que que eu vou mobilizar um departamento? Mas quando a gente começa a ver os resultados positivos que isso traz, e não apenas financeiros, mas também,
né, a gente começa a entender o quanto isso é bom. É como fazer dieta, Rui. Ninguém aceita que tem que fazer dieta. Eu quero comer meu docinho todo dia. Na hora que eu paro e eu subo na balança e fico feliz, eu falo, puxa, eu vou continuar não comendo esse docinho. Brincadeiras à parte aqui, fazendo essa analogia muito simplória, mas no final do dia é sobre isso também. É isso. Ana, e deixe-me aproveitar. Você citou o filme Não Olhe para Cima, né? E falou das mudanças de eras. O filósofo camaronês, hoje eu estou filosófico, né? E então, portanto, vocês que nos acompanham no nosso segundo Summit ESG, percebam que o filósofo camaronês Achille Mbembe defendeu, e defende até hoje em suas palestras, que a era do humanismo está em extinção. A era do humanismo, aquela que coloca o ser humano no centro do universo, estimula o conhecimento, as descobertas, a pesquisa, a investigação em prol do ser humano, para que o ser humano cresça e compreenda tudo aquilo que está ao seu redor, inclusive o meio ambiente, para que ele possa viver, sobreviver e criar aí ideias para o futuro. Mas quando o filósofo camaronês diz, o Mbembe diz que a era do humanismo está em extinção, eu pergunto-me que era vai suplantar, vai sobrevir à era do humanismo. E, ultimamente, acompanhando todos os movimentos, sejam eles de ordem política, sejam eles de ordem empresarial, sejam eles de ordem acadêmica, e eu estou aqui com uma professora de uma conceituada instituição, me vem em mente, Ana, que nós estamos em vias de iniciar, se é que já não iniciamos, a era da estupidez. E daí eu vou me remeter a um poeta americano, Thomas Eliot, que foi Nobel de Literatura em 48, que ele disse o seguinte: informação não é conhecimento, conhecimento não é saber e saber não é sabedoria. Não adianta nós estarmos a terabytes de dados, de informações, e não conseguirmos traduzir informação em conhecimento, conhecimento em saber e saber em sabedoria. A temática ESG, a temática devida diligência de direitos humanos, nos direitos humanos para as empresas, é de suma importância? Sim, é de suma importância. Mas se não houver aquela peça, aquela conexão que você frisou em todas as tuas falas, qual seja a necessidade de compreensão da importância do que? Da temática na sua aplicação prática. E, infelizmente, nós vemos um cenário global, e eu sei que você roda o mundo todo, em que existem exigências homéricas na Europa e para aqueles países que negociam com a Europa. Por Europa, entendo a União Europeia, né? De outro lado, esse mesmo bloco não consegue fazer muitos negócios com países do continente africano, porque alguns desses países parecem que são terras rogue, sem lei, selvagem. Da mesma forma que no próprio continente europeu nós temos países rogue também, né? Encontrar o denominador comum me parece o busilis, o X da questão. E somente por meio de mentorias, de aulas, de esforço contínuo, ainda que seja de um pequeno grupo de pessoas, para mostrar isso é importante para a sobrevivência da humanidade. E ponto final, né? Ah, mas eu não concordo. Ok, o senhor não concorda, mas vamos continuar. Isso é importante para a sobrevivência. Você tem que criar mecanismos para atingir sustentabilidade. Por quê? Porque os seus netos, imagino, permanecerão aqui, os seus bisnetos, você quer que as coisas continuem a existir. Falei muita besteira ou é isso, Ana?
Não, eu super agradeço suas palavras. Vou por partes aqui na minha resposta, né? Algo que a gente não conseguiu compreender ainda, né? E são poucos aqueles que falam sobre isso de uma maneira assim tão apropriada, né? Eu estive esse ano em um evento em que a Mary Robinson esteve presente, né? Ela é a mãe da justiça climática e maravilhosa, né? Uma pessoa incrível. E ela falou algo que é o que eu verdadeiramente acredito que ela fala, gente, a gente precisa entender, né, que o planeta, o meio ambiente e as pessoas, eles são uma coisa só, né? O ser humano, ele se colocou numa posição, ele se colocou, né, numa posição de superioridade em relação à natureza, mas que isso não deveria ser, não deveria acontecer. Então, a gente deveria viver uma época, na verdade, de integração, de reconhecimento de que somos parte, que somos um, né? E a sustentabilidade, o diálogo da sustentabilidade, eu estou aqui falando em teoria, né? Aquela questão de expectativa e realidade, né? O diálogo da sustentabilidade, ele pressupõe essa união e esse cooperativismo, né? Porque sozinhos nós não vamos conseguir resolver nada. E, de fato, é uma questão de sobrevivência, não é só sobre sustentabilidade, é sobre sobrevivência, né? Então, eu acho que, idealmente, aqui o que deveria se buscar é, de fato, um cooperativismo, uma cooperação mais genuína e com essa compreensão de que nós somos um, né? Então, por isso, eu acho que ainda infelizmente, ainda há muito que se fazer no que diz respeito a essa temática, sob o ponto de vista, né, das mudanças climáticas, por exemplo, as COPs, né, quando a gente fala dessas convenções da ONU, né, dessas relacionadas à Convenção Quadro da ONU sobre Uhum. Clima, enfim, a gente tem ali essas iniciativas, esses encontros, essas convenções, que elas são importantíssimas, justamente para que nós possamos discutir de uma maneira cooperacional, né, com cooperação sobre as mudanças climáticas, esse enfrentamento às mudanças climáticas. Mas interesses acabam se sobrepondo claramente com relação, por exemplo, do continente europeu e ao continente africano. Eu acredito que todas essas dificuldades existam em função de um passado colonizatório ainda muito grande, né? Nós aqui num outro momento disso, mas também respondendo em certa medida, tendo de se adequar a determinados mandamentos e ditames europeus, porque a gente depende deles financeiramente para venda de produtos, etc. Mas pensando no continente europeu, propriamente dito, ainda com muitas dificuldades em relação, nas suas relações com o continente africano e muitos trabalhos ainda também de consultoria para esse tipo de adequação, né, aos parâmetros europeus. Isso sem falar ali do outro lado do planeta, pensando em China, enfim, né, sem falar sobre essas Rússia, enfim, né? É, mas eu creio que sim, a gente precise ter essa mudança de paradigma. Infelizmente, ainda nós somos pautados por uma cultura individualista muito grande, né? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Que é a marca, inclusive, dessa era que a gente vive, e Egoísmo. sem dúvida é, né? A cultura capitalista ela é individualista, né? Eu acho que quando a gente fala em repensar o capitalismo, entender esse modo, né? Esse modelo econômico, mas de uma maneira também que faça que se volte a uma cooperação maior, né? O que é complexo também. É uma mudança complexa para o próprio sistema, né? É, por último, eu acho que o que é mais importante aqui, de fato, né? A questão de sabedoria, eu falo, né? Eu uso esse sloganzinho assim no meu Instagram, Rui. Eu falo que sustentabilidade vem de dentro para fora, né? Se eu não tenho essa compreensão dentro de mim, né, do cuidado com o próximo, né, do cuidado para com o planeta, de ter esses gestos, de eu também fazer parte desse movimento, né? E também cuidar bem das pessoas que trabalham comigo, né, que trabalham para mim, enfim, no sentido amplo mesmo, ter essa preocupação, esse olhar crítico nas relações, eu muito dificilmente vou conseguir avançar, porque ou eu vou avançar na artificialidade, né? Ah, se eu não fizer isso, eu vou ter uma sanção, que é o que está acontecendo hoje com a devida diligência de direitos humanos, por exemplo. Se eu não agir, virá uma sanção. Ainda eu diria que de maneira
tímida, porque a gente ainda tem um olhar muito mais para os primeiros tiers ali, né, da cadeia. É, mas é um movimento. Então, espera-se também que haja um movimento maior de sanções e responsabilização. Acho ainda difícil a gente ter grandes, né, grandes assim, ações né, de responsabilização, enfim, porque ainda esbarra muito em interesses econômicos fortíssimos e políticos, obviamente, mas eu acredito que estamos no caminho. Eu só gostaria também, era ali um desejo que ele fosse mais rápido, porque eu não sei se o planeta aguenta a nossa velocidade de compreensão dessas coisas, sabe? Pois é. Ana, professora Ana, muitíssimo obrigado por este bate-papo, por esta aula, pelo resgate histórico, cirúrgico que você fez no início, que deixou claríssimo o teu poder de síntese. Você trouxe uma temática que é de suma importância, está na crista da onda, não só para a prática, mas também para a academia, que sirva este bate-papo de estímulo para os nossos alunos, para os empresários, e eu vou resumir em uma única palavra toda tua fala, todo o nosso bate-papo. E essa palavra é coerência. E com isso eu É, entrego para ti exatamente. as palavras finais para encerrar este bate-papo do segundo Summit ESG do Badaró e De Luca. Oi, é exatamente isso. Essa é a palavra, não é à toa que é o nome da minha empresa. Coerência Sustainable Solutions. A ideia é justamente essa, né? Não adianta a gente fazer algo sem ser coerente ali, com, né, de corpo e alma, por assim dizer. Eu agradeço muito o convite, muitíssimo. Foi um prazer, foi uma alegria. Passa tão rápido, né? Passou tão rápido, eu poderia ficar horas aqui conversando. Agradeço a todas e todos que nos ouvem. Deixo aqui também os meus contatos, né? A empresa www.coerentiasolutions.com, né? Escreve-se coerente com T, então coerentiasolutions.com. Quem quiser também me procurar nas redes sociais, no LinkedIn é o meu nome completo, Ana Cláudia Ricardia Tchabarrian. E no Instagram também eu posto bastante coisa justamente para tentar conversar com os mais jovens hoje também, que eu acho que são esses grandes agentes de transformação. No Instagram eu estou como @AnaClaudiaCardia. Então, fico super à disposição. Vai ser um grande prazer, uma alegria seguir essa conversa, não só com você, Rui, mas com todas e com todos que nos ouvem. Muito obrigada. Um abraço. Tchau.